A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, um excelente dia, uma excelente sexta-feira. Estamos aqui mais uma manhã na live Manhã com Propósito, para louvar, bendizer e exaltar o santo nome do Senhor. Motivo de muita alegria, pois Deus nos deu mais uma oportunidade. Oportunidade essa ímpar, Uma oportunidade como essa não acontecerá. Um dia igual não terá, Então nós temos que aproveitar. O que nós temos feito, como nós temos agido, aonde nós temos chegado, o que nós temos entregado, quais as nossas renúncias, as conquistas que temos é para glorificar o nome santo do Senhor, Nós temos paz, nós temos vivido o fruto do Espírito, nós temos tido mansidão, temperança, domínio próprio, gozo, paz e tantas outras coisas que é dom do Espírito, ou nós temos se queixado por nossas atitudes e culpado a Deus, Eu sempre me lembro quando eu tomei uma atitude e achei que era Deus falando comigo, porque eu senti dentro de mim, teve reações, Toda ação gera uma reação. Então, eu sempre ensino, sempre falo que Deus não move ninguém por sentimento, porque o sentimento está na carne, tá? Mas Deus move nós por palavras. Deus move o ser humano por direcionamento, tá? Deus é um Deus de contato, irmãos. Deus não é um Deus aleatório, mas ele é um Deus de contato, porque às vezes nós falamos, olha, Deus é aleatório. Não. Deus é Deus de direcionamento, de contato. Deus é Deus de intimidade. Deus é Deus que nos olha todos os dias. Ele sabe que nós vamos pensar e falar antes mesmo de nós, cogitarmos em fazer alguma coisa. Mas muitas das vezes nós estamos frustrados, cabisbaixos, querendo achar um culpado, alguém ou alguma coisa, dizendo que nós não estamos fazendo por outro, por outrem. Mas é nada, nós não estamos fazendo porque nós não queremos, tá? Porque ninguém pode nos parar. Quando nós temos alguma coisa em mente, irmãos, nós colocamos e vamos até o fim. Agora, quando fala das coisas de Deus, nós queremos achar algum culpado para a nossa covardia, tá? Nós queremos achar alguém para dizer que nós não estamos lá porque ninguém nos abriu a porta. E quem abre a porta é Deus. Quem nos olha é Deus. Não foi Samuel que imaginou na sua mente Davi. Foi Deus que viu Davi no meio do pasto. Não foi Faraó que viu José. Foi Deus que viu José. Tanto na cisterna, como no cárcere, na casa de Potifar. E mostrou a Faraó. É isso que acontece. Muitas das vezes nós estamos naquele ditado mundano. Quem não é visto não é lembrado. Quem a terra não vê, os céus vê, irmãos. Tá? Ah, pastor, mas o fulano conhecido lá na empresa tem que entregar o currículo na mão dele. Não, tem que entregar o currículo nos pés de Jesus. Tá? Ora, consagra e fala, Senhor, faça chegar na mão de quem precisa chegar. Tá? Às vezes nós não temos que ser visto. Não. Quem não é visto pela terra é visto pelos céus. Pastor, nós temos que se esconder? Não. O querite é colocado no tamanho certo. Deus manda para o querite quando ele quer. Mas muitas das vezes nós precisamos, em nós, sermos lembrados. Eu sempre falo, eu e minha esposa conversa muito. Às vezes as pessoas não nos ligam, mas nós ligamos para elas. É porque nós esperamos um start para fazer. Tá? Ah, mas eu só procuro quem me procura. Isso é conversa do diabo, irmãos. Isso é conversa do diabo. Sabe por quê? Porque aí começa a divisão. Começa a situação contrária. Eu amo quem me ama. É fácil. Eu faço para quem faz para mim. Isso é reciprocidade. Não. Nós temos que pagar o mal com o bem. A primeira coisa. Segundo, perdoar. E perdão, irmãos, não é esquecer. Isso é amnésia e Alzheimer. Perdão é quando lembrar não doer mais. Amar é sem esperar algo em troca. Tá? O amor, porque a Bíblia diz que nós só podemos dar aquilo que temos. A boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então nós temos que ver o que a nossa boca está pronunciando. Às vezes nós se enganamos por algum tempo.
Mas uma hora o nosso coração vai nos denunciar pela nossa boca. Tá? Se eu vivo frustração, uma hora a frustração vai aparecer. Se eu vivo uma vida de mentira, uma hora essa vida de mentira vai aparecer. Se eu vivo uma falsidade, uma hora essa falsidade vai aparecer. Mas se eu vivo uma vida com Jesus, vai aparecer uma hora, né? Vai aparecer, alguém vai falar, é mentira, é falso, isso aí é conversa. Mas uma hora Deus vai mostrar, né? Então nós temos que estar pautados no tempo. E não é no nosso tempo, não é no Cronos, irmãos. Não é nesse relógio aqui, ó. Não é nesse 24 horas, não. Não. É no Kairos, no tempo de Deus. Está disposto a esperar o tempo de Deus? Está disposto a viver o tempo de Deus? Está disposto a se mover pelo tempo de Deus? Porque um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. O problema é que nós queremos sair adiantado ou atrasado e culpar a Deus. Deus falou, mas Deus falou para sair na hora certa. Todos, de Gênesis e Apocalipse, que Deus falou, e saíram quando a voz de Deus ecoou sobre eles, sobre uma teofania, sobre um anjo, sobre palavras, sobre o próprio Deus falando, né? Eles venceram. Tá? Teofania é quando Deus, né, se manifesta como um anjo. Seja Jesus, seja Deus. Né? Então nós temos que olhar primeiro e pautar onde está a nossa vida. Porque confiar, irmão, mais ou menos com Deus não vale. Confiar desconfiando. Chega a pessoa e diz assim para mim, cuidado, pastor. Falo, cuidado porque ó, aquela pessoa outrora cometeu tanta coisa, confia desconfiando. Eu falo, eu também outrora, você também outrora, cometeu tanta coisa. A pessoa, se Jesus fosse confiar em nós desconfiando, nós nem aqui estaríamos. Então, essa confiança ou tem ou não tem, irmão. Esse negócio de confiar desconfiando não é de Deus, não, tá? Esse negócio de meio termo não é de Deus. Esse negócio de talvez não é com Deus. Quem sabe não é com Deus. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O problema é que nós queremos apontar alguém e esconder o nosso. Aí é que tá. Nós se julgamos a mais, numa posição maior, né? A mais. Mas não é assim. Quando nós olhamos para o espelho, nós sabemos quem somos. Quando nós olhamos para os olhos de Jesus, nós dizemos, é o que eu preciso ser e ainda não sou. Então, muitas das vezes, a nossa vontade, o nosso próprio direcionamento, o nosso próprio querer, a nossa própria conduta, o nosso próprio caráter nos leva a lugares que Deus não tinha para nós, irmão. E nós começamos, eu falo nós porque eu também sou ser humano, não posso me tirar fora dessa. E nós começamos a patinar como se fosse uma correia velha, né? Não tem uma hora que o tanquinho, né? Hoje usa a máquina, mas a máquina também tem correia. Tem uma hora que roda a correia e não vai para lugar nenhum, porque já desgastou. É a mesma coisa quem está fora da vontade de Deus. Pode estar no lugar mais próspero, falando assim. Pode estar no lugar que mais abre portas. Se não tiver na vontade de Deus, a prosperidade não chega, as portas se fecham, porque Deus trata. Ah, pastor, como o senhor sabe disso? Porque Deus fez comigo isso. Deus fez isso comigo quando queria que eu retornasse da cidade americana para Garça. Fechou a porta para mim e abriu para minha esposa, para nós não passar fome. E aí, Deus foi falando conosco, que é tempo de voltar, e eu não queria voltar. Já estava instalado em Americana, já conhecia um pouco lá, sabia, né, me mover lá, e Deus falando, ó, tempo aqui já deu. Ah, pastor, acontece do tempo de Deus ter dado num lugar claro, então nós temos que saber. Mas não é o meu tempo, não é a minha vontade. Porque a minha vontade não é boa, a minha vontade não é perfeita, a minha vontade não é agradável, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí voltamos, aí estabilizou, falei com a minha esposa, nós vamos voltar, um mês nós vamos ficar lá, morando junto com os seus filhos de favor, e nós vamos alugar uma casa. Foi dito e feito, porque tinha propósito. Eu saí de Americana com propósito, saí, né, sem condição financeira. Saí até mesmo desempregado, mas saí com propósito de ouvir a voz de Deus. Então, muitas das vezes, nós estamos errando, porque nós queremos tirar a nossa própria conclusão daquilo que Deus tem que fazer na nossa vida. E nós não perguntamos para Deus o que Ele quer. Nós não perguntamos para Deus o que Ele tem. Ah, eu vou porque fulano falou que lá é o negócio.
Olha, e nós vamos lá porque no Paraná, quando chove, floresce e a bênção está lá. Olha, nós vamos para o estado de São Paulo, nós vamos para o Goiás ou para outro país, porque lá é a bênção. Irmãos, eu assisto muito aí vídeo de brasileiros que estão nos Estados Unidos. Muitos. Ah, vai ganhar em dólar. Tudo bem. Porém, chega lá, não adianta. Chega lá, não frutifica. Porque não é aquilo que Deus tem, irmão. Com Isaac, Deus tinha prosperidade. Ele semeou na terra, no deserto. E no mesmo ano, que é difícil acontecer na plantação, ninguém planta para colher no mesmo ano. É no outro ano, ou assim sucessivamente. No mesmo ano, colheu 100 medidas. Sabe por quê? Porque ele não confiou na semente, confiou no Deus que falou para ele plantar. Porém, ele tinha semente. O problema é que nós queremos guardar a semente e semear o pão. E o pão é para comer e a semente é para semear. Você está entendendo? Às vezes nós estamos semeando aquilo que não é para semear e comendo aquilo que não é para comer. Às vezes nós estamos semeando o pão e o pão embolora na terra. E a semente que é para semear, nós não estamos semeando. A Bíblia vai nos dizer que todos que confiaram não ficaram desamparados. Porque prosperidade é para todo mundo, é para todo mundo que conhece Jesus. Nós já vamos orar. Prosperidade é, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O problema é que nós estamos confundindo prosperidade com dom de riqueza. E dom de riqueza Deus não vai dar para todo mundo, irmãos. Deus conhece, Deus sabe a minha capacidade de governo financeiro. Deus sabe a tua capacidade de governo financeiro. Tem pessoa que pega R$50, já fica achando que pode pisar em alguém. Tem pessoas que dão uma reformada numa casa, compra um móvel novo, faz alguma coisa, já não quer nem falar mais com ninguém. Então Deus conhece a nossa capacidade, mas a prosperidade é, primeiro, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas algo a mais que isso. Prosperidade é ter paz. Prosperidade é ter abundância. Prosperidade é se contentar com aquilo que Deus tem provido. Eu sempre lembro que teve uma época na vida minha e da minha esposa que a mistura mais legal que nós tínhamos, a top, era o ovo, E naquela época o ovo estava em promoção, era cartela de ovo, A Valéria já saía para trabalhar e falava atrás o ovo. Era ovo e chuchu. Pastor, o senhor se arrepende disso? Não. Porque Deus me ensinou a ter e a não ter. Como o apóstolo Paulo disse, sei ter, estar no muito, mas sei também viver em escassez. Sei também dormir numa cama top, aconchegante, mas também, se precisar, eu durmo no chão. Então é isso, porque ele tem paz. Então, na verdade, a condição nossa, que o mundo diz para nós, é que nós temos que ter para ostentar. Isso não é para o cristão. O cristão não ostenta, irmão. Ô, pastor, eu não posso ter coisa boa. A Bíblia diz que o melhor da terra é para nós comer. E alguém pode olhar para mim e achar que eu sou soberbo, arrogante, mas não sou. Em todas as vezes que Deus me fala para falar de humildade, pregar sobre humildade, eu prego na igreja, prego em outros ministérios. Eu quero humildade de espírito, não de vestimenta. Vestimenta não é sinônimo de humildade, mas eu também não quero vestir qualquer coisa, eu quero vestir o melhor. Tá? Eu quero vestir aquilo que cai bem no meu corpo. Então, às vezes, a pessoa está, não, tadinho, aquele fulano é humilde. Não é. Às vezes ele tem dinheiro, mas ele está aqui, na avareza. Ele está aqui. Ou ele vive uma vida simples, que também pode acontecer. Mas esse é o ponto. Então, vamos orar, que eu preciso ministrar a palavra de Deus. Não, nós fica aqui, eu vou ministrar 11 horas. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós estamos mais uma manhã diante da Tua presença para Te louvar, Senhor. Nos dê um espírito reto, sincero. Nos dê um espírito, meu Pai, de mansidão. Nos dê um espírito ensinável, meu Pai. Nos dê um espírito, meu Pai, de reconhecer o nosso erro, Pai. Nos dê um espírito de entender que sem a Tua palavra nós não vamos chegar a lugar nenhum. O salmista Davi nos deu um entendimento, meu Pai, quando ele diz: escondi, eu guardei a Tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra Ti. Então nós só não vamos pecar contra Ti se tivermos palavra. Nós só não vamos pecar contra Ti se tivermos, Pai, a condição de Te louvar em todos os momentos.
Nós só não vamos pecar contra ti, Senhor, quando entendemos que tudo na nossa vida, obedecendo a tua voz, é tratamento. Tem coisas que nós, tem tempestade que nós, meu Pai, plantamos com a desobediência, com a falta de comunhão, com a rebeldia, com a rebelião e tantas outras coisas. Mas tem situações na nossa vida que o Senhor nos permite. Porque é como ouro provado no fogo, Senhor. Então que nesta manhã nós possamos ser provados na tua palavra. E o teu fogo consumidor passa sobre nós e toda obra de palha, feno e madeira seja queimada em nossas vidas, meu Pai. A obra de palha, feno e madeira é aquilo que nós fazemos através do corpo e nós já recebemos galardão na terra. Mas as obras de pedras preciosas, meu Pai, de ouro, de aquilo que vai permanecer, meu Pai, é aquilo que nós fazemos para que o teu nome venha a ser glorificado. Que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, de tudo que o Senhor fizer, a honra e a glória permaneça em ti. Se conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. Luana falou que a Maria está dando um bom dia. Bom dia, Bom dia, Maria. Bom dia, Manu. Deus abençoe, Manu. Deus abençoe a todos. Daqui a pouco eu vou saudar vocês. Depois a vovó liga, tá? Número 20. A paz do Senhor Jesus a todos. Livres do pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode
se salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, aleluia. Número 25, sabe? Meu Jesus, tu és bom. Tu és bom, tu és tudo pra mim. Fostes morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar nesse amor. Triunfante estou, confiante em ti, meu Jesus, grande consolador, ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glórias a Deus, aleluia, meus irmãos. Nós estamos aqui, né? Mais uma manhã. Segunda-feira não consegui fazer a live. Quarta também não, quarta eu estava, né, pronto para fazer, mas eu combinei com os rapazes aqui, né, para eles podarem as árvores ao redor da igreja, ao redor da casa pastoral, e a motosserra naquele dia, ela venceu, né, eu não consegui não. Eu até ia me preparar, mas nós estamos aqui. Aprove Deus esta manhã. Quero saudar você, irmão, irmã, ouvinte da palavra do Senhor. Eu vou começar lá de cima, né? Missionária Raquel já está conosco. Minha cunhada predileta, Valquíria Lopes. Tá? Nossa irmã Ivanir. Irmão Rubens. Missionária Célia. Nossa irmã Dona Lourdes, nossa irmã Luana, nossa irmã Juliana, nossa irmã Ana Fernandes, missionária Alice, todos são bem-vindos em nome de Jesus. Se eu não falei o teu nome, manda a paz do Senhor aí, tá? Manda um bom dia. Eu quero saudar você com alegria. Deus abençoe, né? Um beijo, Maria, tá? Vovô e vovó te amam em nome de Jesus. Se Deus assim nos permitir vida e saúde, em dezembro nós estamos aí, né? Nós só precisamos da permissão, vida e saúde. O restante Deus prepara. Vamos para a palavra que Deus propor em nossos corações. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 24, versículo 1 a seguir, para nós começarmos a ministrar. Eu quero ler o versículo 24 aqui no comecinho. Depois nós já vamos lá para os discípulos em caminho de Emaús. Tá? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista e também doutor Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 1, diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada,
foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Versículo 4. E aconteceu que, estando elas perplexas, a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes parecia como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lenços ali postos, e retirou-se, e admirando consigo aquele caso. Vamos lá. Versículo 15. Vamos ao 13 para melhor compreensão. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondeu um cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe disse: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperássemos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Amém? Deus abençoe nossa irmã Joyce, nosso irmão Robson, né? O Facebook é integrado, não sei qual que é, mas sejam bem-vindos. A Bíblia diz, no capítulo 24, para maior compreensão, no capítulo 24, versículo 1, que Jesus já estava morto, e no terceiro dia as mulheres já estavam preparando as especiarias, né, para preparar o corpo, né? E aí a Bíblia diz que elas chegam e já tem um milagre, já tem uma surpresa. Qual é, pastor? A pedra estava removida da boca do sepulcro, né? Uma pessoa sozinha não conseguiria. Eram muitos homens para rolar a pedra. Primeiro milagre: a morte não encarcerou Jesus. Então nós já temos que saber isso. A morte não encarcerou Jesus. Jesus venceu a morte. Segundo, o corpo de Jesus não estava lá. Apareceram 2 anjos dizendo: por que procurais o vivo, o vivente no meio dos mortos? Lembrai-vos o que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia, que era necessário ele ser entregue na mão de pecadores e ao terceiro dia ressuscitar. Ele seria crucificado, mas ressuscitaria. Primeiro os anjos vêm dizendo: lembrai-vos da palavra que ele vos pregou.
A primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, da palavra que Jesus nos pregou, da palavra que Jesus nos deu, está faltando muito nesses dias chamado hoje, o que aconteceu aqui. Nós guardarmos a palavra. Pastor, eu guardo a palavra. Quem guarda a palavra permanece. Quem guarda a palavra confia. Quem guarda a palavra espera, tá? E o tempo de Deus, irmãos, ele não falha. Se Jesus falou que é no terceiro dia, ele não vai chegar no quarto, é no terceiro dia. Se Jesus falou que vai curar, é só esperar, espere que ele vai curar. Se Jesus falou que vai libertar, espere que ele vai libertar. Se Jesus falou que está cuidando e ele vai salvar a tua casa, espere que ele vai salvar. O problema é que nós queremos colocar a mão ou desanimarmos porque nós não estamos vendo com os olhos físicos, com os olhos carnais. A Bíblia diz que as mulheres chegam falando, os discípulos e os demais, tem ela como loucas, né? Um desvario. Elas estão variando em pensamento. Olha, teve alucinações e agora não consegue mais, né, discernir. Deus abençoe nossa irmã Vera Vieira, seja bem-vinda. Mas elas estão convictas daquilo que o anjo falou para elas. A Bíblia diz que Pedro e João vão lá, eles guardam aquele negócio, veem que não é normal. Mas tem 2 discípulos aqui que eu quero ministrar sobre nesta manhã sobre a vida deles, que eles abandonaram o propósito. Jesus falou o terceiro dia. O interessante é que Jesus não falou a hora, não falou o momento, mas ele falou ao terceiro dia. Às vezes nós queremos colocar hora naquilo que Jesus não colocou. Nós queremos contabilizar minutos naquilo que Jesus não falou para contabilizar. Nós queremos dizer, tem que ser agora, porque já é o terceiro dia. Mas não acabou o terceiro dia. E a Bíblia diz que agora eles tomam um caminho ignorado da promessa de Deus. Eles tomam um caminho agora ignorado da promessa de Jesus, irmãos. E todos aqueles, tá? Isso vale para mim e para você. Todos aqueles que não esperam, vai acontecer coisas no meio do caminho. Pastor, vai. Primeira coisa, eles estão indo para um caminho que Jesus não mandou. Então, quem não espera em Jesus, quem não espera na palavra, vai ter um desvio, tá? E conversão é mudança de caminho. Eles não estão convertidos, não estão esperando, não estão confiando em Jesus. Então, eles mudaram de caminho, eles não foram convertidos, tá? Eles estão voltando para trás, tá? Eles estão voltando para aquilo que Jesus não mandou. A primeira coisa que acontece com eles, depois do caminho ignorado, Emaús, o coração deles se enche de tristeza. Segundo, tapa-se os olhos, eles não conseguem ver um palmo na sua frente, espiritualmente falando. Só que, pela misericórdia e bondade de Jesus, Jesus vai resgatar. Emaús é o caminho da tristeza, Emaús é o caminho da desconfiança, Emaús é o caminho da cegueira espiritual, Emaús é o caminho do esfriamento espiritual. Pastor, me prova biblicamente. A Bíblia diz que, né, Jesus chega diante deles. Vamos lá, versículo 15. E aconteceu que indo, eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros. Eles estão fazendo questionamento. Também Emaús traz questionamento. A Bíblia diz que, versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E Jesus chegou neles e pergunta para eles assim, e lhes diz, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus está perguntando para eles, Jesus não está falando algo, suponhando algo, Jesus está falando algo que ele está vendo. Jesus quer saber primeiro qual palavra que eles estão trocando. E depois, por que a tristeza no coração? E aí, nós vamos entender aqui, ó. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém? Ou seja, você só está de passagem aqui, não sabe o que está acontecendo? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Primeiro,
Eles conheceram agora Jesus como só um poderoso profeta em obras, diante de Deus e do povo, em palavras também. Cujo, né? E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Primeiro Jesus fala para, os anjos falam para as mulheres lembrar da palavra, né? Versículo 8 do versículo 24. E agora eles esqueceram da palavra, que era necessário que Jesus fosse crucificado, para que toda a humanidade recebesse perdão. Às vezes nós estamos querendo achar igual aquela expressão, pelo em ovo. Porque nós queremos achar um porquê disso, um porquê daquilo, um porquê daquilo outro. Quando nós estamos com desvio de conduta, seja ela de caráter, ou seja ela espiritual, nós não conseguimos lembrar ou guardar a palavra de Deus no nosso coração. Nós queremos voltar para trás. Né? Quantas pessoas nos procuram, pastor, mas parece que quando eu era do mundo, quando eu estava fazendo o que era errado, não tinha aprovação que era hoje. Não é, estava cego. O diabo só estava oprimindo, mas estava cego, não via nada. Para ele ou para ela era o ciclo daquilo mesmo, né? E aí a família já vem dizendo, a nossa família tem isso, nós nascemos para sofrer. E já vai mais uma argola no nariz, já vai algemas nas mãos, vai corrente nos pés. E está tudo normal para quem não tem Jesus. Mas para quem tem Jesus e guarda a tua palavra, não volta, não retrocede. E eu não estou falando quando Jesus manda voltar. Eu estou falando quando Jesus fala para esperar, nós tomamos rumo ignorado. Tá? Nós se lançamos a nossa própria sorte e queremos que Deus assine embaixo. Aí Jesus começa a falar com eles e eles começam a falar da palavra, daquilo que Jesus já tinha alertado. Ah, pastor, Jesus não fala comigo. Jesus fala todo dia, nós que não ouvimos, nós que não queremos dar ouvido. Quando uma pessoa fala para mim, eu acho que Jesus não fala comigo, eu falo, fala. Às vezes é que o nosso ouvido, o seu ouvido espiritual está gravado. É que muitas das vezes você dá atenção para o A, para o B, para o jornal que mente para você, te oprime, e aí você fala, não, é isso mesmo. Aí quando Jesus fala, eu estou no negócio e não vai ser assim, eu vou mudar o cenário, eu falo, não, é impossível. Então nós estamos trazendo a impossibilidade a um Deus que é Deus das causas impossíveis. Deus não, o impossível, Deus domina ele, Deus tem o impossível na mão dele, irmãos. Agora nós não ficamos oscilando, né? Eu tenho um ventilador aqui que eu dei uma ajeitada nele, ele fica oscilando, ele manda vento para frente e vento para trás, ele não para no lugar. Nós não podemos ser oscilantes na promessa, tá? Quando nós não confiamos, nós não conseguimos viver o que Deus tem. Quando nós não confiamos, nós não conseguimos ver e viver a magnitude daquilo que Deus tem. Quando nós não confiamos, nós não conseguimos viver o sobrenatural. Eu falo para quem quiser. Deus abençoe nosso irmão Alisson. Seja bem-vindo. Eu falo para quem quiser ouvir. Tá? Hoje eu e minha esposa vivemos o sobrenatural. Porque nós fomos tratados nessa área. Eu fui muito murmurador, incrédulo, preguei muito tempo ainda como pastor, sendo pastor, ministrante da palavra sobre fé, mas chegava na minha vez, eu pulava a vez, falava, eu não consigo. Até que Deus me tratou e então eu falo que o que eu vivo hoje junto com a minha esposa, no ministério, no meio da família cristã, seja aqui na Isocede ou lugares que nós vamos ministrar, congregar, cultuar junto, independe. Nós vivemos o sobrenatural. Porque hoje eu sei, se Deus falar para mim assim, ó, no meio da terra ali que tem no terreno vizinho ali, vai brotar sem você fazer nada. Eu acredito. Porque eu tenho uma palavra de Deus. Pastor, é loucura, o senhor está bitolado. É palavra de Deus, eu não quero saber. Se Deus falou, eu vou confiar. O problema é que nós confiamos no A e no B e nós se frustramos. Às vezes a pessoa fala, ó, tô contigo e não abro, deixa comigo, confia que eu vou. Aí a pessoa não faz porque ela é limitada e Deus não tem aquilo. Nós ficamos frustrados, né? Aí nós abrimos a maletinha da frustração, da ingratidão e colocamos mais uma coisa lá dentro. E nós deixamos de carregar a maleta da fé. Porque a nossa conduta terrena está tão grande que nós deixamos a maleta de fé. Esses discípulos aqui, irmãos, não estou menosprezando ele, estou usando a palavra. Eles deixaram a maleta da fé e agora eles estão voltando por vontade própria. Não tinha uma palavra de Deus para voltar para Emaús. Pode procurar. Jesus nunca mandou ele voltar para Emaús, dizendo assim, olha, quando eu for crucificado, corra cada um, salve-se quem puder. Não. Jesus disse ao contrário. Né?
ficar em Jerusalém até que do alto você já revestido de poder, certo? Foi ensinamento. Mas ele falou, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então não era para ir para Emaús, não era para ir para outro lugar, até o Espírito Santo descer. Então era para eles esperar a ressurreição, porque o ministério de Jesus inicia, né, para salvar a humanidade, na cruz, com a morte. Mas ele é concluído na ressurreição. Então nós não temos que guardar o crucifixo. Ah, mas está vazio, pastor. Não, nós temos que guardar que Jesus ressuscitou. Ele vive e reina para todo sempre, irmãos. Tá? Eu não tenho que ter uma lembrança da cruz vazia. Eu tenho que acreditar que ele vive, reina e mora no céu. Tá? Ah, pastor, é só uma alusão, é para mostrar que ele venceu a morte, que ele venceu a cruz. Não, irmãos. Nós não precisamos provar nada para ninguém, nós temos que crer. A palavra fala por si só. Então nós temos que entender isso. Era o terceiro dia estava se iniciando e os discípulos estavam indo embora. Depois que ouviu o testemunho das irmãs, depois que ouviu o testemunho de Pedro e de João, eles estão desanimando, sabe por quê? Porque eles não conseguiram enxergar com os olhos espirituais. A fé foi desligada, porque a fé sem obra é morta, e a obra sem fé também. Então, a fé fala de nós confiarmos. Nosso ser tem que estar em confiança. A nossa fé ela tem que gerar obras, ela tem que ter raiz, ela tem que ter firmamento. Porque Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Eles não tinham que ver para crer. Olha, Jesus falou, mas eu creio para ver. Então, no terceiro dia, Jesus vai ressuscitar. As mulheres já vieram testemunhar, então nós vamos esperar. Não, eles abandonaram. E estão voltando. Só que pela misericórdia, Jesus vai no caminho de Emaús, porque ele é o próprio caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por ele, Jesus está dizendo. Então eles estão num desvio, eles estão num atalho, eles estão num caminho enganoso, mas o verdadeiro caminho chega neles. E aí eles começam, e Jesus começa a falar com eles, e vamos lá. Olha o que eles disseram no versículo 21. Muita gente, muitas das vezes nós fazemos isso. E nós esperássemos que fosse ele, o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Pastor, mas Deus falou, mas não venceu. Se Deus falar para mim assim, ó, quarta-feira, sexta-feira eu vou fazer, até 0 hora é sexta-feira. Tá? Quando eu vou profetizar, eu não tenho muito isso de dar dia, mas quando Deus manda, eu dou dia. Deus fala essa semana. É tal dia, pode falar que eu vou fazer. Eu falo, não. Sabe por quê? Eu estou embasado naquilo que Deus mandou. Eles estão mais preocupados com o terceiro dia, com o dia que ia acontecer, do que com a promessa que Jesus falou. Você está entendendo a base que Deus nos deu hoje nessa palavra? Nós estamos mais preocupados com o dia para ver alguma coisa do que para viver a palavra, irmãos. Porque se eles fossem falar com Jesus, aqueles poderiam dizer assim, não, ó, nós estamos esperando em Jesus. Nós estamos esperando, é o terceiro dia, mas nós estamos fiel aqui. Só que amanhã já é o quarto, e se não acontecer, nós vamos embora. Eles disseram, não, hoje já é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha feito milagre, porque a pedra foi removida, Jesus já tinha aparecido para as mulheres como um hortelão, né? Maria, quando ele falou Maria deu um salto. Quando ele falou Maria já saltou, salmodiou de alegria. Por que tu está chorando? Às vezes nós estamos chorando, irmãos, por defunto que Jesus ressuscitou. Pastor, me fala isso agora, revelação do céu, desceu aqui. Nós estamos fazendo velório, nós estamos indo para cortejo naquilo que Jesus já ressuscitou. Promessa de Jesus só vive quem confia. Por isso que eu sempre falo, chegou num ambiente, tem muito incrédulo, não divide aquilo que é espiritual, não, que você vai sair lá e eu vou sair de lá incrédulo. É nós que temos que sair do ambiente. Opa, ambiente de fé. Jesus tirou, né, o gago de Decápolis e surdo a parte, sabe por quê? Milagre não é para todo mundo ver. E mistério de Deus não se explica. Nem todo mundo que vê o milagre confia, irmãos.
Pela misericórdia. Não estou falando que eu sou melhor que ninguém. Deus tem usado aí para ministrar cura sobre vidas e a honra e a glória permanecem no nome dele. Mas tem pessoas que olham para mim com um ar de deboche e desconfiança, mas eu não estou nem aí, eu estou preocupado com aquilo que Jesus está mandando fazer. O ambiente de incredulidade, irmãos, ele não pode ser maior do que o ambiente de fé. E eu estou falando para quem tem fé. Eles estão preocupados com o terceiro dia. Tá? Sabe por quê? Eles estão dizendo, Jesus morreu e não vai ressuscitar. Nós achávamos que era ele o remidor de Israel. Eles estão invalidando o filho da promessa. Eles estão invalidando o dono da promessa. Eles estão invalidando o Messias por causa do terceiro dia. Ah, Deus falou. Deus falou? Tá? Tem casos específicos. Mas vai mais valer quando nós estivermos na posição. Ah, Deus usou o profeta e não cumpriu. Você está na posição que Deus chamou? Porque eles estão aqui, ó, fora da posição. Só tristeza, lamento e dor. E um questionando o outro. Mas não era Jesus que multiplicou o pão? Não era o Jesus que curou o cego Bartimeu? Nós estávamos lá. Não era Jesus que liberou uma palavra para aquela mulher cananeia por causa da sua fé? Ela foi curada no mesmo momento? Nós estávamos lá. Não foi Jesus que conheceu Zaqueu sem nunca ter visto ele e chamou ele pelo nome e disse para ele que tinha salvação para a casa dele? Nós estávamos lá. Mas agora Jesus foi vencido pela morte. A promessa acabou ali na cruz do Calvário. Sabe por quê? Quando nós estamos olhando só para os acontecimentos terrenos, dificilmente, 99,9% nós não vamos confiar em Jesus. Vamos aqui para a conclusão. É verdade, ó, para você ver, versículo 22. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Irmãos, contra esse fato não há argumento. Elas foram testemunhos oculares daquilo que os anjos disseram para ela. Elas não viram o corpo, ele diz, ele vive. Não procura o vivo no meio dos mortos. Eles estão falando com a boca, mas não estão confiando, não guardaram no coração. O coração deles estava cheio de tristeza, de questionamento, de dúvida. Eles estão perdendo ali o foco. E Jesus está esperando o melhor momento para entrar. Porque Jesus não é invasivo, ele só entra quando ele tem oportunidade, quando ele é convidado. Vamos lá. E não achando, né? E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, não o viram. As mulheres já tinham visto que o corpo, já tinha dito que os corpos não estavam lá. Mas eles estão dizendo, não o viram, porque os anjos já deu resposta. Anjo é mensageiro de Deus, ele vem para entregar mensagem. Ele não tem que ficar confirmando, verdade é verdade, mentira é mentira. Ele não tem que ficar com acerto, ó, eu falei, sou eu, ó, não. O problema é que nós acreditamos em falsas verdades, que é mentira, porque ela parece verdade, anda como se fosse verdade, mas ela é uma mentira. E a verdade, ela permanece sendo verdade. No seu passo, na sua humildade, porque a verdade é humildade, irmão. A verdade e a humildade andam junto. Né? E aí eles estão dizendo, oh, nós não, mas eles não viram. Aí Jesus vai começar a consertar o negócio. Vamos lá. E ele lhes disse, ó nécios e tardos, nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? É uma pergunta. Aí ele, e começando por Moisés, ó, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia, para onde iam. E ele fez como que iam para que mais longe. E eles lhe constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Então nós temos que entender que eles estão nécios, ó,
Não estou mais crendo na palavra. Meu coração está tardando para guardar a palavra. Jesus começa por Moisés e por todos os profetas pregando sobre ele mesmo. Sabe por quê? Deus, Jesus e o Espírito Santo têm compromisso com a palavra, irmãos. Ah, pastor, mas me machucaram. Machucaram Jesus. Pastor, me traíram Jesus. O problema é que nós estamos dando títulos a pessoas quando elas erram conosco. É o Judas, é o falso, é o mentiroso, é o traidor. Irmãos, só muda a embalagem, né? O rótulo é o mesmo. Quando nós não confiamos em Jesus, quando nós se desviamos por qualquer coisa, quando nós mentimos, né? Ó, pastor, é uma mentira branca. Não, irmãos, mentira é mentira. Ela pode ser branca, pode ser negra, é mentira, tá? Não vamos colocar aqui um pau. Porém, nós temos que permanecer. Porque se nós mentirmos e dissermos que ainda em um momento da nossa vida nós não frustrou ninguém, é mentira, irmão. Nós já frustramos pessoas. Eu, por falta de maturidade, já frustrei pessoas. Pedi perdão, mas sei. Ah, pastor, arrancaram de mim. Eu dei a vida, eu dei o sangue. Mentira, irmãos. Nós demos o suor, o tempo. Quem deu sangue por tudo isso foi Jesus. Então Jesus está colocando eles no caminho. O problema é que nós se denominamos cristãos, mas nós só somos seguidores, porque o cristão permanece. Se é gritar no meio do arraial, igual gritou Gideão, os covardes e medrosos voltem, eu vou pôr que fico a meia dúzia, olha lá ainda. Porque estão firmados na terra. A raiz está na terra, e a nossa raiz não pode estar na terra, irmãos. Trigo, ele é plantado na terra, mas a semente dele está aqui, ó, para fora da terra, ó. Para ser arrebatada e fazer o pão. Então, nós temos que ser igual o trigo, ó. Tá com o pé na terra? Tá. Mas o fruto está aqui, ó, em cima, ó. Para dar o fruto e alimentar alguém. Então, nós temos que ter essa condição. Não enraizar na terra. Tem gente que diz assim, eu vou morrer, vou deixar tudo aí. Se Jesus voltar para mim aí, pode pegar o anticristo, pode ficar, não tem problema não, seja carro, roupa, se tiver dinheiro no banco, pode pegar, tá? Eu não troco essas coisas não. O problema nosso é que nós queremos viver duas vidas. Uma vida espiritual, mas com um final na terra. Não, irmãos, para quem será salvo, será a Nova Jerusalém. Mas a primeira coisa, acreditar que Jesus ressuscitou e vive para todo sempre. Segundo, permanecer na palavra. Terceiro, confiar independente do ciclo que o mundo está tomando. Ah, pastor, mas todo mundo está fazendo. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Vamos lá. E aconteceu que, estando com eles, o ventilador dá uma benção aqui. A mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós os nossos corações, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Sabe por quê? É pela palavra que nós conhecemos Jesus. É pelo partir do pão. É pelo alimento diário que nós conhecemos Jesus. É que as escamas dos olhos vão cair. Não adianta o coração arder se os olhos estão fechados, irmão. Tem que ter visão. E visão espiritual, irmãos. Ah, pastor, mas é muito problema na igreja, é muito pecado. Você está achando que a igreja é o quê? Lugar para resolver problema mesmo. É lugar para tratamento, é lugar para limpeza, é lugar para tratamento espiritual, é lugar para cura interior. E nós viemos aqui para ser tratado, começa por mim. O problema é que nós queremos ser a igreja perfeita, e nós não somos, começa por nós. Porque igreja perfeita não depende de um, igreja perfeita é onde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estou no meio. Então a igreja perfeita é que tem Jesus no meio. A igreja perfeita é que tem Jesus em evidência. A igreja perfeita é Jesus a luz. A igreja perfeita é onde Jesus está sendo glorificado.
Problema vai ter, irmãos. A igreja perfeita não é a igreja que não tem problema. A igreja que não tem problema, ela é imperfeita. Porque ninguém está sendo tratado. Passou um falso curativo ali, né? É o mertiolate de hoje que nem arde mais. Porque na minha época, passava mertiolate e parecia que estava jogando pimenta, né? E eu não sou tão antigo assim, né? É igual o mertiolate de hoje, não arde. Um dia eu não sei quem comprou, foi passar no meu machucado, não ardia. Eu falei, olha, até agora o mertiolate é Nutella, né? Até o mertiolate mudou. É Nutella agora. É para não sofrer, é para não ter dor. O evangelho ele é movido de sofrimento, de dores, de cicatrizes, é o que eu sempre digo. O nosso ministério, ele não pode ter manchas, mas ele tem marcas, tá? Marcas e manchas é completamente diferente, tá? Pastor, me explica um pouquinho. As mulheres que lavam roupa aí, né? As mulheres que lavam roupa suja, tem uma mancha. Elas põem inúmeras coisas, né? Minha esposa põe vinagre, bicarbonato, o que ela acha aí que tira mancha, ela coloca e tira mancha. Só que a marca é aquele emblema que vem com o nome da roupa, né? Aquela marca não sai. Ela foi feita com aquela marca. Então, o tira-manchas não vai tirar a marca. É a mesma coisa. As marcas, né? Nós temos que ter. O apóstolo Paulo foi profundo e ele viveu. Ele dizia, carrego comigo as marcas de Cristo. Quando ele falava isso é porque ele tinha sido preso, esbofeteado, cuspido, apedrejado. Então, ele foi mais a fundo. É isso que nós temos que ter em condição. Não voltar para Emaús. Ah, pastor, se Deus me direcionar para voltar para a cidade de origem, porque lá tem uma obra para fazer, voltar para o estado de origem, Deus falou, vai. Isso aí não é voltar para trás, irmãos. Isso aí é ser direcionado por Deus. O problema é que nós queremos fugir de problema. E todo mundo que foge de problema arruma mais problema. Todo mundo que quer fugir do propósito arruma uma coisa que não é propósito. Vai ter processo, mas não vai chegar em propósito nenhum. Vai andar, nadar e morrer na praia, né? Morrer na praia. Deus abençoe, pastor Gessiel, né? Pastora Jéssica, ali da cidade de Santa Fé do Sul. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Irmãos, é isso. Não vá para Emaús. Seja restaurado. Né? Deixa eu ler o último versículo aqui, que eu já tinha fechado a Bíblia, para a conclusão. Vamos lá. E na mesma hora, levantou-se e voltaram para Jerusalém. E acharam congregados 11, e os que com ele estavam, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente. O Senhor já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho. E como deles foi conhecido no partir do pão. O problema é que nós estamos lamentando muito e descendo a Emaús. Tá? Sai do caminho de Emaús, irmãos. E Jesus foi com eles, não foi pouco não. Tá? 11 quilômetros. Tá? 11 quilômetros de a pé. Já não é fácil. De carro já não é fácil, imagine de a pé. 11 quilômetros Jesus falando, 11 quilômetros Jesus pregando, 11 quilômetros Jesus anunciando, mas eles ainda não querendo ouvir e ver Jesus. Então, nesta manhã eu quero te convidar a sair do caminho de Emaús, a sair desse caminho de sofrimento, de lamento. Deus falou, mas não cumpriu. Não, opa, tá? Cuidado com isso aí. Não é de Deus esse negócio, não. Tá? Toma cuidado. Toma cuidado. A Bíblia querendo. Toma cuidado e vamos para a oração. Senhor meu Deus e eterno Pai. Para muitos hoje já é o terceiro dia, meu Pai. De palavras liberadas, de promessas, meu Pai. Que ainda não foram atingidas porque nós não tivemos maturidade espiritual para receber, porque nós saímos do foco, ou muitas das vezes porque nós queremos provar algo para alguém.
Muitas das vezes porque nós estamos esperando alguém fazer alguma coisa que é para nós fazermos. Tem tudo isso, Pai. Mas nesta manhã eu peço para que o Senhor tenha um encontro conosco. Na totalidade, Senhor. Pela Tua palavra. Continue nos ministrando nesse dia chamado hoje. Continue, meu Pai, nos moldando, nos ensinando, Senhor. Muitas das vezes nós queremos viver uma palavra, uma vida de paz, mas nem mansidão nós temos. A boca cheia de palavrão, de maldições, de palavras liberadas que não vai acontecer nada de bom, Pai. Já começa por aí. Segundo, nós queremos questionar a bênção do outro. Está roubando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, em vez de glorificar o Senhor pela bênção do outro. Terceiro, Pai, nós se julgamos melhor e achamos que aquele lugar era para nós. Não, Pai, o lugar é para aquela pessoa. O nosso Senhor vai preparar. Então tem tudo isso, Pai. E Emaús nos faz viver em tristeza, em discordância, em dúvida, em questionamentos, Pai. Então nesta manhã eu quero repreender todo esse mal. E que Emaús, meu Pai, não venha vingar em nossa vida. Mas o caminho perfeito, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. O Senhor é o direcionamento verdadeiro. Se conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Irmãos, semana que vem, já estou avisando, que semana que vem, Deus abençoe meu amigo Léo, seja bem-vindo. Semana que vem, live só na sexta-feira, tá? Estaremos resolvendo algumas coisas aí concernente ao ministério, tá? E aí na sexta-feira tem live, tá? Segunda-feira eu estarei viajando, né? Estarei de viagem. E aí, na sexta-feira, estamos aqui fazendo live, tá? Então, segunda e quarta não haverá. Mas sexta-feira, estamos aqui, tá bom? Quero convidar você, que é aporeano, de Aporé e região, tá? Hoje nós estamos com o encerramento da campanha, o Deus das Causas Impossíveis. Vão ser 3 sexta-feiras, hoje é o encerramento, irmãos. Muitos irmãos já contaram um testemunho de coisas que Deus fez, e eu quero te convidar. Pastor, conheço alguém enfermo, vem, traga ele, traga ela, eu quero impor as mãos sobre eles e orar em nome de Jesus, o mal vai bater em retirada e a cura acontecerá. Pastor, tem alguém depressivo, traga, vou impor as mãos sobre ele, vou repreender a depressão em nome de Jesus. Pode trazer, tá? Deus tem nos dado palavra de ousadia, tá? Deus tem nos dado palavra, tá? De confiança, e Deus tem feito, tá? E eu digo, não é nada por mim, tá? Não espere nada do pastor Eduardo. Mas o Deus que nos confiou a poder no nome e no sangue de Jesus, então eu creio no milagre. E os irmãos têm recebido, tá? Coisas que estavam, vai ter mais testemunho, coisas que estavam embargadas aí há tantos anos, Deus deu causa a ganho. Aposentadoria e tantas outras coisas. Exame que não saía, Deus abriu porta. Então eu estou falando isso para aumentar a tua fé, tá? Pastor, mas eu estou longe de Aporé. Mas vai para a palavra, vai para a igreja, tá? A igreja mais próxima da Bíblia, tá? A igreja que prega a palavra e confronta o pecado. O ministério que está vivendo ainda, tá? Os remanescentes estão vivendo aí, segurando, tá? Até Jesus voltar. Não é só porque você não está aqui que a unção não te alcança aí. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Que a paz de Deus esteja contigo, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo, né? Que o amor de Jesus esteja contigo. Que a sabedoria do Espírito Santo, que Ele é o Espírito da verdade, esteja contigo. Que as decisões venham ser tomadas nesta manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem todos na paz. Então nós temos um encontro sexta-feira, aqui, neste mesmo horário, 10 horas da manhã. E você que é de Aporé e região, nós temos um encontro ainda marcado hoje, às 19h30, tá? Chama mais alguém e vem. Nós te esperamos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Irmãos, nós somos carentes das vossas orações, ore por mim, ora pela vida da missionária Valéria, minha esposa, e por todos os membros da igreja, tá? Por toda a igreja só o Senhor é Deus, por todo o ministério aí que tem permanecido fiel diante da presença de Deus. Fiquem todos na paz, Deus abençoe.